Ok? Já apanhou a sua Bíblia? Ou abriu o seu celular, seu aplicativo? Vamos abri-la lá no livro do profeta Abacuque, certo? Vamos fazer uma leitura breve, porque é um verso só, certo? Abacuque capítulo 3, verso 2. Tá bom? Tá lá nos profetas menores, certo? Depois de Naum, ok? Então você vai lá achando lá do meio para lá, mais para frente, antes de Zacarias e por aí vai, certo? Quando você chega lá, se você vê Zacarias, se você vê o último profeta, certo? Que é Malaquias, aí onde depois de Malaquias é que você já começa o Novo Testamento. E aí você volta de Malaquias para trás, e aí você vai vendo Malaquias, Zacarias, Abacuque, Sofonias, tá certo? E depois você encontra Abacuque, Zacarias, Sofonias, e depois você encontra o profeta Abacuque. Amém? Então vamos lá, espero que Deus abençoe você. Aonde está a leitura da gente? Abacuque capítulo 3, verso 2. E diz assim, ó: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. Amém. É só a primeira parte do verso 2 de Abacuque capítulo 3, tá? Tem outras versões da Bíblia, eu escrevi aqui no meu papelzinho, talvez seja o que acontece aí na sua. Diz assim: Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Aqui é um clamor, e é um clamor direcionado, dizendo: Senhor, aviva a tua obra enquanto a gente caminha. E enquanto a gente caminha, nós queremos vê-la conhecida por onde quer que a gente ande. É isso aí, tá certo? Ou seja, não espera a coisa terminar lá na frente, não, Senhor. Vai avivando agora e que esse avivamento vá contaminando, né, contagiando corações e vidas ao nosso redor. Faze-a conhecida enquanto a gente caminha. É a coisa acontecendo agora e contagiando agora. Amém. Então a gente vem conversando desde a semana passada, só para fazer toda semana eu vou fazer uma breve revisão daquilo que a gente já conversou, para você que está chegando agora, dizer assim: eita, vou perder, pastor, né? O senhor já falou e eu não estava por aqui. Eu vou fazer uma breve introdução, bem breve, sobre aquilo que a gente já conversou, de maneira que quanto mais a gente anda para frente, essa introdução vai ficando um pouquinho maior, tá? Então a de hoje ela é curtinha, por quê? Porque a gente vai falando, né, de alguns aspectos do que a gente tem vivido nos dias atuais, de muita gente esfriando na fé. Eu lembro Dom Paulo domingo passado, quando nós estivemos na catedral, e ele querendo trazer ao coração de cada um esse sentimento bom de que a gente, é aquela história, não dá para eu convidar você para comer um churrasco se o churrasco não está acontecendo ali ao vivo. Churrasco virtual, como é que é isso, meu irmão? Como é que a gente vai botar a carninha no seu prato, certo? Botar aquela maionese gostosa, aquele vinagrete delicioso de um churrasquinho bem preparado, não é verdade? Churrasco bem preparado, a gente tem que estar com ele ao vivo, ou seja, não dá pra gente, tem coisas, muitas coisas, aliás, que a gente quer compartilhar, mas se não for ao vivo não dá. Quero repartir um bolo com você, eu aqui estou repartindo um pão virtual, certo? É verdade. O pão da vida está sendo repartido aqui enquanto a gente conversa, é verdade. Mas se eu tiver que repartir um bolinho de banana que eu tenho ali dentro, não tem como você provar dele, se a gente não tiver ao vivo e a cores. Ou seja, lembro de Dom Paulo dizendo exatamente: temos vivido dias difíceis e muita gente se acomodando, achando que do jeito que tá bom, gente que não quer de forma alguma. Eu entendo a questão do espaçamento, né, do distanciamento social, que ainda é necessário, afinal de contas ainda tem gente morrendo de Covid. O Brasil, louvado seja Deus, né, essa semana chega aqui a notícia pelos meios de comunicação que o Brasil chegou a passar até dos Estados Unidos na proporção de pessoas vacinadas, e olha, nós somos um dos países mais populosos do mundo, tá certo? Um dos 5 países mais populosos do mundo. E o nosso governo, louvado seja Deus, se empenhou em vacinar o povo, e hoje já tem gente como eu que já tomou a terceira dose, já tomou as 2 e uma dose de reforço.
E chega o conhecimento aí de que essa dose de reforço vai ser dada para toda a população adulta do país, exatamente para agir como um forte preventivo contra essa doença que já está por aí, dando sinais de que pode recidivar, tá certo? Então a gente fica com medo, fica receoso, claro, confiantes no Senhor sempre, mas sempre agindo com prudência. Então a gente entende, irmãos, esse receio, esse desejo, essa necessidade do certo distanciamento social, mas ao mesmo tempo não há como a gente negar que a gente estar juntos também faz muito bem. Mas essa correria, tudo isso que essa pandemia está mostrando, está puxando todo mundo para um lado, para o outro, é um puxa-estica daqueles enormes, e vamos lá, cansa, a batalha é grande, a luta é ferrenha, e a gente se machuca, e a gente se fere, e a gente se aborrece, hora a gente se alegra, mas a gente vai botando na balança e vai vendo que tem hora que a gente se aperreia mais, se preocupa mais do que sorrir, e tem hora que a gente pensa assim, Senhor, o que é isso, certo? Porque a resposta para toda essa correria não tem uma resposta simples, porque as questões do cotidiano, elas são de fato muito complexas, se interrelacionam de forma muito poderosa, de maneira que muitas vezes a solução também é complexa, mas ao mesmo tempo precisa dar um primeiro passo, e é sobre isso que a gente está falando, quer falar hoje aqui. Porque às vezes a gente não quer dar esse primeiro passo, ou a gente parou e não quer seguir adiante. E aí ficamos letárgicos, ficamos como quem desiste, como quem sente o sabor amargo de uma aparente impotência, e olha, Deus não deu a você espírito de covardia, mas de mansidão, mas de ousadia, certo? Precisamos ser ousados, irmãos. E eu digo assim, nós podemos ser ousados e ao mesmo tempo sermos prudentes. É isso que eu quero falar. Porque isso diz respeito à sua vida. Porque você está vivo, porque você acordou hoje, daqui a pouco mais tarde você vai dormir. Se você não trabalha à noite, não está saindo para o seu trabalho, provavelmente já terminou o seu dia de trabalho. Para outros é a noite de trabalho, dormiu de dia, vai descansar à noite, outros vão descansar à noite, mas a gente precisa perceber que em meio a todas essas lutas, tem hora que a gente se sente esgotado, tem hora que a gente pensa que não vai aguentar mais, a gente se entristece, a gente se magoa, a gente quer abandonar o barco, certo? E aí a gente conclui que o que a gente precisa é de força, a gente precisa desse termo que a Bíblia fala tanto, que é o avivamento. A gente precisa estar mais vivo, mais desperto, mais forte, mais intenso, mais intensa. A gente precisa ser, muitas vezes, precisamos sentir que nós somos mais ágeis, mais ativos para resolver as coisas. E falamos na semana passada muitas coisas, algumas coisas sobre o que significa esse avivamento, que avivamento não é o mero evangelismo, não estou aqui desabonando, nem desacreditando o evangelismo, mas avivamento, irmãos, ele passa pelo serviço a Deus, ele passa pelo evangelismo, mas não é só isso. Avivamento não é algo que a gente possa programar, não é emocionalismo, não é o barulho, tá certo? Lembre-se que na roupa do sacerdote, quando entrava, certo, no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, ele tinha guizos e tinha romãs, ou seja, o barulho também convive com o silêncio, entende? Então, eu amo os meus irmãos pentecostais que louvam a Deus com alegria, com o fogo do Espírito Santo, com os dons espirituais que nós cremos, na atualidade, na veracidade e na intensidade desses dons. Mas é inegável também, irmãos, que Deus age tanto no barulho quanto no silêncio. Ele ora está no sopro, ora ele está na corneta, certo? Ora ele está lá na trombeta tocando, amém. E o que salta aos olhos, nós falamos na semana passada, em tudo isso, desse trabalhar de Deus na vida da gente, mais do que muito emocionalismo, que muita gente por aí quer programar a coisa como quem quer dar ordem a Deus, que não é o caso, é Ele quem ordena a gente, não nós que damos ordem ao Senhor. E a gente foi falando aqui que o avivamento é algo que é Deus quem produz. E o que salta aos olhos são os frutos. E o fruto que Jesus um dia Jesus disse lá em João: vos chamei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, o fruto que Deus produz através da vida guiada pelo Espírito Santo de Deus é um fruto que permanece.
É um fruto que, mais do que a sua mera existência, ele adoça a boca, ele adoça a vida, ele produz sementes, e sementes que vão multiplicar. Olha que coisa linda. Então, o avivamento é algo que a gente precisa entender, que é Deus quem produz. É o cabeça da igreja quem organiza. É o Senhor Jesus movendo-se, certo? No nosso coração, fazendo com que a gente possa expressar aquilo que o profeta Abacuque falou, para que a gente possa expressar a ação de Deus na nossa vida, e esse agir de Deus na nossa vida fique notório para quem se acerca de nós. As pessoas acabam olhando para você e dizendo assim: eu percebo o mover de Deus na sua vida, olha que coisa boa, não é? Pois é. Então hoje eu trago algumas perguntinhas, a nossa reflexão hoje, breve, certo? É uma reflexão que ela vai mais incomodar você do que trazer respostas, mas olha, eu tenho certeza que ao mesmo tempo o Espírito de Deus vai falar com você para dar a você, quem sabe você até já sabe, porque o Espírito do Senhor já habita no seu coração. E aí ele vai falar a você, certo? Do que é verdadeiro e necessário para que a gente possa desfrutar desse avivamento verdadeiro, desse avivamento pessoal. A primeira pergunta é a seguinte. Eu vou fazer agora a pergunta, presta bem atenção. Você está envolvido ou você está comprometido com a obra de Deus? Você está envolvido ou comprometido com os valores do Evangelho? Hein? Vamos lá. Por que eu estou perguntando isso? Bom, o que me vem à cabeça quando eu estava meditando sobre esse aspecto, certo? É uma coisa interessante, repare. Se você for para o dicionário, você vai ver o seguinte. Lá no dicionário diz assim: aquele que está envolvido é aquele que está acercado de alguma coisa, é aquele que está envolto por alguma coisa, por exemplo, por uma roupa, certo? Como eu estou aqui, eu estou envolvido por essa camisa bonita, né? Eu gosto muito dela, pois é. Toma um cuidado enorme, porque ela é cheia de coisa, né? Bem coisa de boy, né? Não é o meu caso, não sou mais boy não, certo? Faz tempo, com 57 não dá mais, mas eu gosto, né? Isso me sente, né? Uma roupa alegre, uma roupa bonita, eu gosto de passear com ela, amém. Estou envolvido aqui com ela, amém. Tá certo? É isso que você tem que entender. Às vezes a gente tem compromisso com as coisas de Deus, mas a gente está envolvido com ela, certo? Ou seja, de certa forma ela nos abraça, ela nos cerca, ela nos envolve. Mas o que é comprometido, diz lá no dicionário o seguinte: comprometido é expor-se a risco. Olha lá. Está percebendo a diferença já no começo? Comprometido é aquele que se expõe a risco. É aquele que se arrisca a passar algum embaraço ou mesmo algum prejuízo, certo? Por exemplo, se eu quebrar uma vidraça, alguém vai reclamar comigo, porque o vidro pertencia a outra pessoa, se não é o meu, ainda que seja meu, eu me envolvo com o risco de me cortar, já me vejo prejudicado pelo vidro que quebrou, certo? Eu bato aqui nesse copo bonito aqui, que está aqui com a minha aguinha gelada, bato nele, se quebra, pronto, vou perder ele, e aí vou ter que comprar outro depois, para completar o conjuntinho, porque minha mulher fica logo: eita, quebrou o conjunto de taça, vou comprar outra, tomara que eu encontre, é por aí, tá vendo? Então é o seguinte, irmãos, aquele que está comprometido está mais do que envolvido. Aquele que está comprometido, ele se vê encharcado pela essência daquilo com o qual ele se envolveu. É isso aí que eu estou falando, certo? Por exemplo, você gosta, tem uma comida que eu gosto muito desde menino, ovo com presunto. Já comeu ovo com presunto? É gostoso. Tem gente que gosta de ovos com bacon, tá valendo do mesmo jeito. Repare, quando você come um ovo com bacon, a galinha está envolvida com isso. Por quê? Porque ela botou o ovo e o ovo está lá no seu prato, misturadinho com presunto. Cadê a galinha? A galinha está lá na gaiola dela, está lá no cantinho dela, lá na granja, botando o ovo para amanhã você comer outro ovo com presunto, amém.
Mas e o presunto que você está comendo ali no seu prato? Lembre-se, o porco precisou dar a própria vida para você desfrutar dessa iguaria deliciosa que é o ovo com presunto. Pode ser que você não goste disso, mas se você pensar, ok? Quando você come uma pizza, por exemplo, a pizza tem a massa feita com trigo. E o trigo, para ser produzido e chegar ali naquele prato bonito, bacana, né? A vaca deu o leite. O leite está lá, que foi o leite que produziu o queijinho da sua pizza, né, meu velho? Pois é. Mas o trigo teve que morrer. O grão de trigo teve que, ser moído para poder virar trigo para ir bater na sua pizza. É isso que eu estou falando aqui. Aí vai aqui a pergunta mais uma vez. Você está envolvido ou você está comprometido com Deus, com a obra de Deus, com o Evangelho do Senhor? Essa resposta não sou eu quem vai dar a você. Essa resposta é você quem tem que dar. E sabe para quem? Para você mesmo. Ok? Sabe por quê? Porque Deus tem procurado por aí gente que esteja comprometida com Ele. Ok? Porque eu estou aqui envolvido por esta roupa, ok? Estou. Se eu quiser, eu tiro ela, troco por outra. Pois é. É fácil. É só tirou, sacudiu na máquina de lavar, até logo, boto outra aqui, eu jogo fora, eu faço o que eu quiser, é minha, ok? Mas se eu estiver comprometido com ela, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque se ela tem aqui algum equipamento que não pode sair de mim, é como o Homem de Ferro. Alô, galera, tá lá o Homem de Ferro com aquele negócio lá no peito, pois é. Se ele tirar aquilo ali, ele acaba. Ele está comprometido com aquilo ali. Aquela célula de energia, aquele negócio lá, que é uma espécie de coração do Homem de Ferro, pois é. Se tirar, ele não pode trocar aquilo por outra hora que ele quiser. Ele pode trocar de armadura, mas aquele miolinho tem que estar lá, pois é. E agora? Entende como é que é? Aí vamos lá. Que resposta você vai obter? Descanse. Eu tenho certeza e espero no Senhor que você entenda que para provar do avivamento pessoal, você tem que estar comprometido com Deus e a sua obra, tá certo? E aí vai perguntar a Deus aonde você pode se comprometer com Ele, tá certo? A gente pode ir muito longe nessa discussão, mas ela não é para agora. Segunda pergunta importante aqui, certo? Será que é possível a gente ser avivado se a gente não se comprometer com a comunhão? Irmãos, Jesus não nos chamou para vivermos sozinhos. Jesus não nos chamou para sermos avivados sozinhos. Jesus não nos chamou, Deus não nos chamou para sermos aquele chumaço de algodão que vai acender o fogareiro do churrasco. Se ele ficar aceso lá pegando fogo e esteja esquecido num canto só. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, ele não vai passar o fogo dele para nada. Entende? Não tem, certo? Não tem como você se comprometer com a obra de Deus sem você se comprometer com a comunhão. E se você acha que dá, queridos, eu fico procurando aqui um ministério do eu sozinho, não existe esse. Jesus, sendo ele um com Deus, ele não foi só, ele não andou sozinho, ele escolheu os 12 para andar juntos com ele, andarem juntos com ele. E era seguido por multidões de pessoas por onde quer que ele andava, gente que queria estar perto. Irmãos, uma pessoa avivada pelo Espírito Santo de Deus é uma pessoa que vive, certo? Como a palavra de Deus diz, vive como um corpo só, como um corpo bem ajustado, irmãos. E essa comunhão ela é essencial, ou seja, precisamos uns dos outros. Eu preciso de você desesperadamente, preciso. Eu preciso da sua companhia. Agora, não estou aqui, entenda, quando a gente fala assim, né, parece que, né, vamos lá, as redes sociais, hoje tem gente doente por aí precisando do like das pessoas. Não estou falando disso não. Eu estou falando da companhia de verdade, de gente que caminha conosco, mesmo à distância, mas é aquela pessoa que está sempre em contato, perguntando sobre você, orando, intercedendo a Deus pela sua vida. Irmãos, essa comunhão, ela é essencial.
Ela é essa teia que tece, esse tecido que nos une poderosamente. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, ele disse o seguinte: porque assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo só, assim é Cristo também. Amém? Então, irmãos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele gera, ele produz unidade. E as discórdias, as confusões, o que são elas? São meros frutos da carne. E se você quiser saber, você vai lá para Gálatas capítulo 5, e está lá, minha irmã, tudo fruto da carne, dissensão, discórdia, briga, ih, meu Deus do céu. Isso tudo não é de Deus não, viu? Mas vale a pergunta, será que a gente pode ser comprometido com as coisas de Deus? Será que a gente pode provar desse avivamento se a gente não desfrutar dessa comunhão? Olha, você tem que ter comunhão no mínimo com Deus. E se você tiver comunhão no mínimo com Deus, eu tenho a certeza absoluta que você não vai querer estar só. Você vai querer contagiar o mundo com o que Deus tem feito. Você vai querer contar para as pessoas. E como é que você vai contar para as pessoas se você não se aproximar? Ainda que seja virtualmente. E não vai demorar muito, você vai estar com vontade de estar perto, vai, certo? Olha, vai ver como é que é. Até a galera que faz sucesso nas redes sociais, faz muito sucesso nas redes sociais, bota a cara do lado de fora, chega num shopping center, chega não sei aonde, as pessoas, eu quero ver aquele youtuber famoso, aquela influencer famosa, amém. Eu espero que seja um youtuber do bem, um influencer do bem, amém. Porque o mundo já está de saco cheio de gente que influencia para o mal, dá licença. Entende? Mesmo você se esforçando para ser uma pessoa que faça influência digitalmente, a verdade é essa, as pessoas vão querer chegar perto de você. E se as pessoas vão querer chegar perto de você, essa colinha chama-se Jesus de Nazaré. Entendeu? Vamos lá. A terceira e penúltima pergunta da nossa reflexão de hoje, certo? Será que dá para você provar do avivamento pessoal e se comprometer com as coisas de Deus se você não orar? Será? Se você não estiver, de certa forma, comprometida com a oração. E quando eu digo oração, irmãos, não estou falando aqui só do ministério de oração da igreja. Ele é uma preciosidade, claro. Irmãos se unem ali, vão interceder, vão orar pelo nosso país, pelas pessoas de bem, por um mundo melhor, enfim, e não falta motivo de oração. Vamos lá, a gente vai passar aqui a noite inteira falando, motivo não falta, certo? Os meus, os seus. Eu hoje peço encarecidamente aos irmãos que orem por mim e minha família. Ontem eu perdi um tio muito amado. Ontem, a essa hora, eu estava chegando em casa do cemitério, onde ele foi cremado, e foi muita dor. Foi um tio que fez toda a diferença na minha vida, sabe aquele tio legal, certo? Eu fico imaginando que toda criança tem um tio legal, não necessariamente tenha sido um tio irmão do seu pai ou da sua mãe, mas um tio, um tiozinho, uma tiazinha bacana, certo? Dessas pessoas que quando a gente era criança, era aquele povo que quando o pai da gente brigava, era aquela pessoa que queria que a gente saísse do castigo logo, certo? Que quando chegava tinha uma surpresinha, um chocolatinho, um brinquedinho, uma coisinha, uma palavrinha gostosa, um colinho gostoso para compartilhar. É isso aí, esse tio era esse aí, certo? Tio muito querido, Marcelo José da Silva, meu tio muito amado, muito querido. Foi embora ontem. Eu estava no meio de uma aula, recebi a ligação da minha mãe e ela muito aflita, eu não podia falar porque eu estava num momento de seminário com os meus alunos, fazendo avaliações, não podia conversar, mas recebi na hora, fiquei sem chão e eu pedi a Deus para me recompor ali na hora da aula, estava tudo gravado. E enfim, e foi assim, o dia foi meio pisado, meio na luta, mas ontem nós nos despedimos do meu tio, que morreu na fé do Senhor, e eu tenho certeza, como diz o nosso querido bispo, Dom Alexandre Ximenes, as portas do céu se abriram para que ele tomasse posse de tudo aquilo em que ele creu. Olha que coisa linda. Pois é, desde ontem Jesus já o tinha nos braços. Que coisa boa.
Então orem por nós, irmãos, nós os que ficamos, porque agora é com a gente. Os aperreios da vida ficam com a gente. Por isso são importantes os ministérios de oração. Na minha igreja tem vários. Amém. Mas eu estou falando, já que estamos falando de avivamento pessoal, vamos falar da oração pessoal, da sua oração intercessória, da sua oração de gratidão. Agradeça a Deus, tenha agradecido a Deus, tenha sido grato a Deus. Às vezes você não tem a vida toda que você quer, mas meu irmão, minha irmã, você está vivo, está viva, tá certo? Continue lutando, o Senhor é contigo, Ele vai te abençoar, como já tem te abençoado há muito tempo, e Ele quer te dar muito mais, porque a Bíblia diz que Ele é infinitamente mais para nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, querido, querida, descanse seu coração. E os ministérios de oração estão aí, intercedendo por tudo isso, pela vida da igreja, pela sua vida, pela minha. A gente ora pelos filhos, pelos nossos, pelos outros, amém? Mas e aí a tua vida de oração? Como é que está? E quando eu falo isso, não estou falando se você está tirando 2, 3 horas para orar por dia, não. A gente ora enquanto caminha também, irmãos. A vida está corrida, sei que está corrida para mim e para você, mas a gente tem que lançar esse propósito, a gente orar sempre que pode, e a gente pode orar enquanto caminha, tá certo? Porque se tudo tem seu tempo debaixo, né? Tudo tem seu tempo debaixo desse sol, e há tempo para todo propósito. Então a palavra é essa, como disse meu querido pastor Clériston ontem, lá no sepultamento do meu tio. Coloque na sua vida o bom propósito. E coloque esse propósito na reta, Senhor, eu quero orar mais, eu quero interceder mais, eu quero ser mais grato a Ti por tantas coisas boas que acontecem durante o meu dia, na minha caminhada, amém. Então você que responde aí, será que dá? Hein? Será que dá para você ser avivado? Será que dá para você provar desse avivamento? Se você não tiver envolvido com oração, comprometido com oração. Porque, irmão, se não houver oração, o avivamento não vem. É a comunhão com Deus que vai desencadear todo esse processo de renovação espiritual. Por quê? Porque oração é conversa com Deus, e é nessa conversa, nesse bate-papo, que Deus vai entendendo, certo? E se fazendo entender, para que você compreenda que esse avivamento pessoal está bem aqui à disposição de você. Para que a gente aprenda aquilo que está na palavra lá em 1 Tessalonicenses 5,7, dizendo assim, ó, orai sem cessar. 5,17, diz assim, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, amém? E aqui a nossa última pergunta para a nossa reflexão de hoje sobre avivamento. Quarta-feira da semana que vem a gente conversa um pouco mais sobre isso. E essa pergunta qual é? É a seguinte, será que dá para a gente ser avivado se a gente não tiver compromisso com a igreja? Agora pronto, né? Você diz assim, tá, só estava faltando essa, né, pastor? Perguntando se a gente tem compromisso com a igreja. Não, olha, será que dá para a gente ser avivado se a gente não tiver compromisso com a igreja? Eu não estou falando aqui da instituição não, meu velho, viu, minha irmã? Eu estou falando da igreja que você é. Se você é templo do Espírito Santo de Deus, você é a igreja do Senhor. Então você tem que ter um compromisso com você mesmo. Dá para entender? É por aí. O avivamento pessoal ele vai acontecer, mas você precisa cuidar de você. Aí vão algumas perguntinhas, algumas subperguntas bem básicas. Está cuidando da sua saúde? Está se cuidando? Porque Deus cuida de você. Deus cuida. Mas Ele conta que você também faça a sua parte. Está precisando de emagrecer, está comendo 10 bolos, 20 pizzas, 10 bolos no café, 20 pizzas no almoço, 30 bacalhoada no jantar, como é que é isso? Quer emagrecer desse jeito? Quer perder peso sem levantar nem um chinelo do chão? Quer saúde plena se você não se esforçar? Quer diminuir sua diabetes comendo doce escondido? Vai não. Você precisa se ajudar. Quer ser mais paciente, mas não, na primeira provocação, na primeira coisa que te tira do sério, você estoura, fica com vontade de arrebentar tudo, é assim? Você precisa se ajudar.
Quer saúde emocional, mas não cuida da mente? Quer saúde espiritual, mas não ora? Quer saúde relacional com as pessoas, mas é o tipo de pessoa que só passa, mas eu só digo a verdade. Quem disse que você está certo em tudo que acha? Ou você se acha Jesus de Nazaré, ou você se acha o perfeito, a perfeita. Vamos lá. Olha, você é tão cheio de podridão e de dificuldade, de falhas como qualquer outra pessoa. Eu sou igual a você e se brincar ainda sou pior. Não estou me colocando aqui no lugar de ser melhor do que ninguém. Mas eu estou numa luta ferrenha para que cada dia da minha vida eu me torne uma pessoa melhor para Deus. E olha, a minha luta é grande. Não dá tempo de eu vigiar a sua vida e nem tenho tempo e nem quero isso. Eu não quero essa obrigação. Não quero. Eu aceito sobre os meus ombros a obrigação de falar do Evangelho para você. Eu aceito a demanda, a exigência em amor de viver esse Evangelho para dizer a você que viver o Evangelho é bom, mas eu preciso que você compreenda e mais do que isso, Deus conta que você abra o seu coração e receba isso como algo bom para você. Então precisa da sua ajuda. Não tem como a gente não ter compromisso como igreja. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, cuide do seu trabalho, cuide da sua família, cuide do seu marido, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide dos seus pais, cuide dos seus avós, cuide da sua família, o seu primeiro ministério. E cuide da sua igreja também, amém? De nada adianta fazer tudo pela igreja e dentro de casa está tudo esculachado, não adianta nada. Entendeu? Não dá para barganhar com Deus essas coisas. Cuide primeiro de você. Quando tu estiver bem aí, você vai poder cuidar das outras coisas que são importantes também, mas é preciso que você esteja bem. A gente precisa urgente desse avivamento. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos ter boas respostas de todas essas perguntas que a gente fez. Que a gente entenda, que a gente possa enxergar aquilo que é possível. E aquilo que é possível está plenamente ao nosso alcance. Aquilo que é possível está bem aí, bem na nossa frente. Queremos ser mais do que envolvidos com a Tua obra, queremos estar comprometidos com a Tua obra. Queremos estar comprometidos com a comunhão, queremos ser pessoas comprometidas com a vida de oração. E olha, não precisa necessariamente fazer parte de todos os grupos de oração da igreja, mas que o Teu Espírito Santo nos oriente nessa caminhada. Às vezes a gente não sabe como orar, mas louvado seja o Teu nome, porque a Tua palavra nos diz que a gente, não sabendo orar como convém, o Teu Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda, Senhor. Aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, para que a gente seja gente de paz, gente de bem, avivados como igreja, como templo do Teu Espírito Santo. Que esse avivamento seja notório por onde quer que a gente ande. Faz isso, nós te agradecemos desde já, com o coração pleno de alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Que coisa boa. Amém.